Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero. Vamos começar agora a aula sobre perda de carga. Alguns conceitos iniciais que a gente vai ver, a teoria necessária, por que é importante conhecer a perda de carga em um sistema hidráulico. Fórmulas para perda de carga são duas as mais usadas, a equação universal de Darcy e a fórmula de Hazen-Williams. E por último, um exemplo completo calculando a perda de carga. Altura manométrica é um conceito importante para você poder entender a perda de carga. Então vamos imaginar o seguinte sistema: você tem aí um reservatório e ele tem uma certa tubulação, tá? E você quer saber a perda de carga que acontece entre o ponto 1 e o ponto 2. Vamos primeiro entender o que é altura manométrica, tá? Altura manométrica é uma grandeza medida em metros, tanto que altura, né, você pensa em uma distância, mas não é exatamente uma distância. Por quê? A altura manométrica, vou colocar assim, ó, H1, ela depende da cota, sim, o que é a cota? Vamos imaginar que a gente está nesse ponto aqui, ó. É a altura desse ponto até um plano de referência. Mas depende também da pressão P1 sobre gama. Então, você tem a pressão atmosférica aqui atuando, né? Pressão atmosférica. Normalmente, a pressão atmosférica a gente considera zero, tá? Então, vai se anular. Mais a velocidade V1 ao quadrado sobre 2G. Velocidade sobre 2G. Nesse reservatório aqui, a gente tem uma velocidade nula, tá? Porque no reservatório ela está parada. Imagina bebedouro com aqueles de galão. Quando você abre a torneira do bebedouro, você vê a torneira saindo água rápido, mas o galão ele vai diminuindo muito lentamente. Às vezes você não consegue nem perceber que o nível do galão está diminuindo, da água dentro do galão. Por quê? Porque você tem uma área muito maior. Se você tem um reservatório muito grande, essa velocidade ela é nula, tá? Ela é desprezível. Então, no caso de reservatório, a velocidade é desprezível também. Então, a gente vai comparar com esse ponto 2. Ponto 2, vamos imaginar que a água está saindo aqui. Beleza? Vamos lá, vamos fazer então agora aqui o ponto 2 em vermelho. H2, também Z2, mais P2 sobre gama. Aqui o gama é o gama da água, né? É a substância que está dentro do sistema. Mais V2 ao quadrado sobre 2G. G é a gravidade, tá? Então vamos lá. Altura Z2, ela é maior. Você tá numa cota maior. Então você já começa a pensar, caramba, para eu pegar a água de um reservatório e mandar para um lugar mais alto é difícil, né? Eu preciso ganhar uma altura. Eu preciso de uma energia sendo colocada aí. Beleza? Vamos guardar essa informação. Já imagina que o Z2 é maior que o Z1. A pressão, aqui também age a pressão atmosférica, né? Aqui também está agindo a pressão atmosférica. Então, vamos cortar tanto P1 sobre gama quanto P2 sobre gama, porque pressão atmosférica ela é nula. Quando eu digo que a pressão atmosférica é zero, é porque a gente trabalha aqui com a pressão relativa, não a pressão absoluta, tá? Se fosse a pressão absoluta, aí sim você teria que calcular, mas usa a pressão relativa mesmo, então pressão atmosférica é zero. E a velocidade? No ponto 1, eu falei que estava parado, então 0 ao quadrado sobre 2G vai dar zero também. Só que no ponto 2 não, aqui você tem uma velocidade. Então aqui está saindo água a uma certa velocidade. O que eu estou falando então é que além de Z2 ser maior do que Z1, você também tem uma velocidade aqui. Então como é que eu vou de uma altura manométrica menor para uma altura manométrica maior? Como é que eu faço isso? Eu não posso gerar energia, ou posso? Então, o que a gente faz?
a gente considera que precisa ter uma bomba ali entre esses dois pontos. Entre o ponto 1 e o ponto 2, precisa ter uma bomba. Olha só, então. H1 mais H2, desculpa, mais HB, vou chamar isso aqui de bomba, tá? É igual a H2. Então, HB é a altura manométrica da bomba necessária para que você consiga atingir o H2. E aí o que acontece? Imagina que você tem aqui 5 metros de H1 mais 2 metros de H da bomba. Eu vou chegar em 7 metros? Normalmente não. Vamos considerar aqui 6,5, vai. Só para você entender. Pera aí, Felipe, essa conta não está fechando. Por que essa conta não fecha? Porque em um sistema real a gente tem perda de carga. E aí que a gente vai acrescentar aqui, ó, HP, a perda de carga entre os pontos 1 e 2. Então vamos supor que aqui seja meio, tá? Meio metro de perda de carga. O que é a perda de carga então? A perda de carga entre dois pontos de um sistema é a perda de energia, vamos dizer assim. Quanto maior a extensão, o comprimento, então vai passar por um comprimento aqui, ó. Quanto maior a distância entre os pontos, maior a perda de carga. Depende também da rugosidade do material, depende também das singularidades. Então aqui a gente tem um joelho, outro joelho, a gente tem a entrada da bomba, a saída da bomba. Aqui de repente a gente pode ter um registro, alguma coisa assim. Então tudo isso vai fazer com que se tenha perdas de carga. Registro, entrada, saída, joelho, ó, outro joelho aqui. Isso aí vai aumentando a perda de carga. Beleza? E como que se calcula a perda de carga? Ó, então, uma fórmula importante para você saber aqui é essa. Entre dois pontos, você pode ter H1 mais HB, se tiver uma bomba entre esses dois pontos, igual a H2, que é o segundo ponto, mais a perda de carga entre 1 e 2. Essa é a fórmula. Esses 5, 2, 6,5 e meio foi só para dar um exemplo aqui, tá? É isso. Então, vamos entender qual que é a fórmula para você calcular a perda de carga. Uma das fórmulas é a fórmula universal. Perda de carga é igual a F vezes L vezes a velocidade ao quadrado. Aqui eu coloquei V em maiúsculo, que às vezes o V minúsculo confunde com viscosidade, mas é velocidade, tá? Não é volume não. Diâmetro e 2 vezes a gravidade embaixo. Onde, se você tiver o mesmo diâmetro em toda a tubulação, então a velocidade vai ser igual, o diâmetro vai ser igual, tranquilo. Você consegue calcular a velocidade e o diâmetro e vai calcular a perda de carga facilmente. Se você tiver uma mudança de dimensão, você vai ter 2 diâmetros diferentes e 2 velocidades diferentes também, tá? Porque você pode até ter a mesma vazão. Isso acontece. No mesmo sistema você tem a mesma vazão. Só que você pode usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2. Então, quando você, por exemplo, aumenta o diâmetro, aumenta a área, consecutivamente você vai acabar diminuindo a velocidade. Então você imagina aqui que está vindo uma velocidade, essa velocidade ela vai diminuir, tá? Quando você aumenta a área, você diminui a velocidade. Então, beleza, você consegue. E aí você vai fazer por trecho, por exemplo. Se você tem uma mudança de diâmetro, você vai ter que fazer a perda de carga daqui até aqui e depois a perda de carga daqui até aqui, porque vai ser um somatório, né? Já que você não pode usar a mesma velocidade para os dois trechos. E o diâmetro também. E aí pode vir uma pergunta, e as perdas concentradas? Porque aqui, ó, a gente está vendo um L, um comprimento. Então é para perda ao longo do trecho.
Mas o que a gente pode fazer? Existem tabelas que relacionam cada singularidade com um L equivalente. Então, você pode ter ali um joelho que tem um L equivalente, né? Você pode ter um registro que tem um L equivalente. E aí todas as singularidades, que são as peças que surgem ali no meio do caminho, elas podem ser substituídas por um comprimento equivalente. E aí você acrescenta ao comprimento da peça. E aí a gente vai ter um comprimento real mais um comprimento equivalente igual a um comprimento total que você pode substituir nessa fórmula. Tá? E que mais? Falta o F, né? Esse F é o fator de atrito. E você calcula ele através do diagrama de Moody ou diagrama de Moody-House. O que você precisa? Você precisa saber qual é a rugosidade da peça. Você precisa saber o diâmetro da peça, da tubulação, né? E você precisa saber o número de Reynolds. O número de Reynolds ele é calculado a partir da viscosidade, tá? Então, a partir dos dados você consegue no diagrama de Moody calcular esse fator de atrito. Outro jeito de calcular a perda de carga é pela equação de Hazen-Williams, tá? E eu vou aplicar essa equação num exemplo para você ver na prática como resolver, como calcular a perda de carga através de Hazen-Williams. Calcule a perda de carga em um trecho de 15 metros em uma tubulação de ferro fundido. Esse C aqui é o coeficiente de Hazen-Williams para o ferro fundido. Normalmente isso é dado em uma tabela. Considere o escoamento de 50 litros por segundo e o diâmetro de 10 centímetros. A fórmula da perda de carga por Hazen-Williams é HP igual 10,64, às vezes 641, é uma aproximação. Essa aqui é uma constante, tá? Independente do exercício, você vai sempre usar essa constante. Vezes L é o comprimento do trecho, vezes a vazão elevado a 1,85, dividido pelo coeficiente de Hazen-Williams elevado a 1,85 e o diâmetro elevado a 4,87. Só que isso aqui tem que estar no sistema internacional. Então, por exemplo, ó, a gente começa aqui com um diâmetro 10 centímetros. Então, o nosso D vai ser 0,1 metro. Tá? Divide por 100 para passar de centímetros para metros. Mesma coisa a vazão. Aqui ele fala escoamento de 10 litros por segundo. Como é que eu sei que é a vazão? Observa a unidade. Litros por segundo, volume por tempo. O que é isso? É vazão. Tá? Só que a gente tem que passar para metros cúbicos por segundo. Então, divide por 1.000. 50 dividido por 1.000 é 0,05. Por que dividir por 1.000? Porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza, a gente já sabe que o nosso C é 100. E tem mais uma informação aqui que é 15 metros. Esse é o nosso L. L igual a 15 metros. Beleza, então vamos lá substituir. Perda de carga vai ser 10,641 vezes 15 vezes vazão 0,05 elevado a 1,85. Deixa eu fazer uma separação aqui. Tá? Então, isso aqui é outra coisa. Continuando. Dividido por 100 elevado a 1,85 vezes o diâmetro é 0,1. Então, 0,1 elevado a 4,87. Isso aqui, calculando tudo isso, vai encontrar 9,25 metros. Essa é a perda de carga no trecho. Então é isso. Obrigado, bons estudos a todos e tchau!